Estamos colocando no nosso telão o tema desta noite. Nosso módulo de encorajamento trata de grandes conquistas. E o tema de hoje, segunda parte do módulo, conquistando a comunhão com meus irmãos. Vamos confessar este tema, muito importante e propício. Diga, conquistando a comunhão com os meus irmãos. Está muito fraco. Conquistando a comunhão com os meus irmãos. Muito bem. Vamos então para o livro de Marcos, no capítulo 3, versículo 14, que diz: Então, designou 12, diga 12, para estarem com ele e para os enviar a pregar. Diga 12. Diga, não um só. 12. Vamos orar a Deus? Feche seus olhos, curve sua cabeça. É hora de você se abrir e pedir a Deus que confirme, testifique, através do Espírito que mora em você, a palavra que Ele tem para o seu coração. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite preciosa em nossas vidas, noite preciosa em nosso ministério. Ó Deus, em que nós fomos atraídos por Ti, à Tua casa, aos Teus átrios, a este santo lugar, para aprendermos a conquistar coisas grandes. E o Senhor está nos ensinando a conquistar coisas básicas, mas muito poderosas, muito profundas, muito fortes, muito firmes. Conquistas que, uma vez alcançadas, servirão de base para outras conquistas, para novas e grandes conquistas. Portanto, fala-nos, Pai. Nós agora levamos cativos os nossos pensamentos em obediência a Jesus. E nós também nos submetemos ao poder e à autoridade da palavra de Deus. Ó Deus, nós queremos conquistar aquilo que o Senhor quer que conquistemos. E se nesta noite virá a conquista de uma comunhão perfeita, plena, perfeita, 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 com os meus irmãos, com os nossos irmãos, eu me abro para isso. Porque eu sei que é a Tua vontade. E a Tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Que o diabo bata em retirada, com todo tipo de divisão, de contenda, de murmuração, de desrespeito, para com a obra do Senhor. Nós nos abrimos agora para o Teu sobrenatural, que será, ó Deus, seguindo a palavra pregada. Em nome de Jesus, e todos nós que oramos e cremos, dizemos amém e amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, eleitos, predestinados, ovelhas de Jesus Cristo, filhos abençoados, reis, sacerdotes, nação santa, igreja vitoriosa. Ontem, iniciando este módulo de encorajamento, nós todos presenciamos aqui uma grande operação do Espírito Santo de Deus, libertando pessoas, arrancando do coração e da mente tudo aquilo que impedia um movimento, tudo aquilo que impedia uma ação na direção das grandes conquistas. Este santuário se tornou um grande centro cirúrgico, onde, pela fé, nós vimos Deus mesmo operar várias vidas que aqui foram trazidas por Ele, pelo próprio Deus. Deus se manifestou entre nós desde o início do culto, mostrando-nos, durante a ministração do louvor, como Ele quer que a sua igreja o louve e o adore, se comporte, tenha como costume, como naturalidade de vida. Quando as ovelhas entendem a vontade de Deus e se submetem a ela, amados, é impossível que Deus não haja. Todas as vezes que nós entendemos a vontade de Deus
e nos submetemos a esta vontade, Deus está comprometido conosco e Ele age, e Ele se move, e Ele atua, e Ele se manifesta. Foi exatamente o que aconteceu ontem neste santo e bendito lugar. Portanto, no primeiro dia deste módulo, nós aprendemos a conquistar a nós mesmos. Fizemos um movimento nessa direção e fomos libertos daquilo que nos impedia de avançar. Estamos, portanto, livres, em paz e pronto para novas e grandes conquistas. Você crê que assim foi e que assim está a sua vida hoje? Amém. Graças a Deus. Nós vamos, mais uma vez, observar a definição da palavra conquistar. Nós estamos colocando todos os dias no telão para você entender que todas estas definições ou estes sinônimos envolvem uma ação, um movimento. Então, conquistar vem do latim conquistare, que significa submeter pela força de armas, vencer, subjugar, submeter, adquirir a força de trabalho, alcançar, granjear, adquirir, ganhar a amizade de alguém, o amor de alguém, ganhar a simpatia de alguém, são conquistas. Obter a simpatia de alguém, tomar terra à força de armas. Logicamente, nós não estamos aqui falando de revólveres, de carabinas, de canhões. Nós estamos falando aqui de metralhadoras. Nós estamos falando de armas espirituais. Mas estou lhe mostrando a definição da palavra conquistar. Conquistar também é atrair, é seduzir, é triunfar. Então, todos estes sinônimos, todas estas explicações da palavra conquistar envolvem uma ação, um movimento. Então, repito o que disse ontem aqui. Não existe conquista sem movimento. Não existe conquista sem força de trabalho. Não existe conquista sem uma ação. Não existe conquista sem movimentação. Então, todas as conquistas que você e eu quisermos ter na vida, ou seja, tudo que nós quisermos conquistar daqui para frente, nós precisamos entender que haverá um movimento. Não existe esta coisa de eu, pela fé, conquistarei um bom emprego. Isso é o começo, de você já crer, confessar, mas se você ficar só eu pela fé, conquistarei um bom emprego, eu pela fé, conquistarei um bom emprego, a sua confissão é realmente eficaz. Mas se isto é uma conquista, você deve se mexer, você deve se mover, você deve trabalhar para essa conquista se manifestar na sua vida. Não existe conquista parada, não existe conquista com a pessoa inerte. Então, isso é importante, porque nós queremos muitas coisas. Aprendemos há 4 cultos a sonhar. E se Deus coloca o sonho, o querer, Ele vai realizar. Agora, quando é que isto vai acontecer? Ora, se é de Deus, vai acontecer. Ele dá as condições para isto acontecer. Ele capacita-nos para nós vermos estas realizações. Agora, por que Ele capacita-nos? Para nós agirmos. Para nós nos movimentarmos, para nós nos movermos na direção daquilo que nós sonhamos, projetamos, portanto, queremos conquistar. Quem está entendendo? Amém. Graças a Deus. Então, hoje, nós faremos um outro movimento. Ontem fizemos um movimento na direção de conquistar a nós mesmos, de arrancarmos do nosso peito, arrancarmos dos nossos pensamentos aquele tumor, aquelas raízes, aquilo que paralisava os movimentos na nossa vida, para nós irmos na direção das grandes conquistas. Então, ontem, houve um movimento aqui. Por que nós fizemos aqui aquelas orações? Por que uma fila ficou aqui? Amados, nós poderíamos ter ido embora depois da mensagem. Aquilo
É para a igreja entender que existem movimentos a serem feitos. O fato de alguém se levantar e dizer, eu vou lá na frente, a pessoa não entende, não percebe na hora que aquilo é um impulso do Espírito Santo, mostrando a ela que tudo na vida envolve uma ação, um movimento. Então a pessoa queria conquistar a si mesma, a pessoa queria conquistar algo lá dentro, uma libertação, uma mudança de pensamentos. Ela disse, bom, eu vou me mover para isso pela fé. Eu quero esta cirurgia pela fé. Eu quero. Isso é um movimento. Por isso as pessoas que aqui vieram pelo movimento da fé foram libertas. Viram alguma coisa diferente. Eu não conversei com todas as pessoas, conversei com algumas pessoas. Mas eu ouvi do pessoal que estava na recepção, eu ouvi da tia Lu, quantas pessoas passaram por aquela porta e disseram, a minha vida mudou a partir de hoje. Algo aconteceu hoje. Ora, por quê? Por que algo aconteceu hoje? Será que foi só por causa da oração que nós fizemos? Ou foi por causa do movimento que você fez em agir na direção de se conquistar? Eu tenho muito mais certeza, eu tenho certeza que foi muito mais na direção de você tomar uma atitude. Eu quero que isso saia da minha vida. Eu quero me ver livre destes pensamentos. Eu quero me ver livre destes sentimentos. E isso fez você agir, andar na igreja, entrar ali na fila, no corredor, vir aqui para frente. Isto é uma conquista. Você está entendendo? Isto é uma conquista. As pessoas às vezes, mas em graça, não precisava nem falar, nem encostar na pessoa. É verdade. A nossa vida é por fé. E por que nós fazemos isso? Para incentivar a igreja a se movimentar. A entender que se eu quero alguma coisa, eu tenho que me mover na direção daquilo. Amém? Você está compreendendo? Então hoje, nós vamos fazer um outro tipo de movimento. Mas agora, na direção de uma conquista que agrada a Deus, que honra a Deus profundamente, que nos coloca numa dimensão de amor além da que nós conhecemos normalmente, até o dia de hoje. Nós vamos tratar da comunhão. Diga comunhão. Muito bem. Olha o seu irmão e diga, hoje nós vamos fazer um movimento na direção da comunhão. Por que nós falamos uns para os outros? Para fazer um movimento. Se o culto for parado, você ficar aí inerte, só pensando, você não pratica já na hora da palavra, isto que Deus vem ensinando, a agir. Então, às vezes, nós não sabemos como agir, mas tem que começar abrindo a boca. Tem gente que precisa começar a falar do assunto. Tem gente que tem que começar a confessar aquilo na sua vida, acreditar, a chamar à existência. Isso são movimentos. A confissão é um movimento maravilhoso que nós fazemos no nosso ministério. Então, como nós vamos tratar de comunhão, eu queria que você entendesse esse conceito. A comunhão é tão importante para o funcionamento da Igreja de Cristo, que ela se mantém como uma das atividades fundamentais que todos nós devemos conquistar. Comunhão está implícita na obra de Deus. Não existe obra de Deus sem comunhão. Não existe igreja de Jesus Cristo na face da terra sem comunhão. Não existe irmãos em Cristo sem comunhão. Não existe isto aqui. Então, a obra de Deus, ela mantém o exercício da comunhão como uma atividade, vamos chamar assim, uma maneira de viver fundamental que todos nós, como cristãos, devemos conquistar. A comunhão, ela está ao lado, ela vem do lado da adoração, do louvor, da proclamação do evangelho e do evangelismo. O termo grego para esta palavra, para a expressão comunhão na igreja, é, alguns já sabem, koinonia. Diga comigo, koinonia. Koinonia significa, amados, basicamente,
compartilhar. Diga, compartilhar. Ou, em outras palavras, ter em comum. Então, o que é koinonia? Comunhão. Koinonia, comunhão na igreja. É o compartilhar. É o ter coisa ou coisas em comum. A nossa fé em Jesus Cristo é o que nós temos em comum na igreja, amados. É a nossa fé em Jesus que nos mantém juntos a partir de uma infinidade de culturas, de raças, de formações diferentes. Você está entendendo? Deus nos junta. Se você olhar o que é o corpo de Cristo, não precisa expandir na face da terra, porque nós vamos ficar malucos. Olhe para o corpo de Cristo local, onde Deus nos plantou. Nós temos várias classes sociais. Nós temos aqui várias culturas. Nós temos aqui várias idades. Nós temos aqui diferentes etnias. Nós temos diferenças culturais, sociais, econômicas. Nós temos diferenças de base, de origem. Nós temos diferenças do nosso berço religioso. Nós temos diferenças de educação. Nós temos diferenças de família. Nós somos todos muito diferentes na carne. Então, o que nos mantém juntos? A nossa fé em Jesus Cristo. É isso que nos faz formar um corpo, um povo sobre esta terra. É esta fé em Cristo Jesus que nós temos em comum como igreja e que nos mantém juntos, apesar de todas as nossas diferenças na carne. Então, como é que nós poderíamos definir comunhão? Porque nós vamos em busca disso hoje. Nós vamos em busca desta conquista. O que é comunhão? Como nós estamos falando de koinonia, que é a comunhão no seio da igreja, então, comunhão é o compartilhar mútuo. Então, não sou só eu que compartilho, eu que falo, eu que me mostro. Eu falo, eu me mostro para alguém que também fala comigo e se mostra a minha vida. Então, é o compartilhar mútuo, e isso não são compartilhares entre duas pessoas apenas, mas entre todos aqueles que têm a mesma fé. É o compartilhar mútuo da vida de Cristo entre os crentes. A igreja, na verdade, é uma ocupação familiar. É isso que eu quero que você entenda. A igreja não é seita, a igreja não é uma reunião social, a igreja não é um culto místico, sei lá para quê, a igreja não é um clube, a igreja não é uma reunião de pessoas com alguns interesses em comum. A igreja, amados, isso é interessantíssimo, é uma ocupação familiar, um grupo de pessoas que se reúne, de forma que todos possam participar da nossa mútua fé em Cristo Jesus. Você é tão importante quanto a pessoa que está ao seu lado direito, ao seu lado esquerdo, atrás de você, na sua frente ou sobre o altar. Amém? Então nós estamos compreendendo a visão da igreja. A igreja não é uma entidade social apenas, ainda que exerça esse papel também. A igreja não é uma entidade religiosa. A igreja não é uma entidade política. A igreja é uma entidade viva. É um corpo vivo. A igreja é feita de pessoas que foram chamadas por Deus para viver um relacionamento com Deus e também umas com as outras. Então, esta é a definição de igreja. É um grupo de pessoas que têm em comum a fé em Cristo Jesus. Pessoas que foram chamadas por Deus para viverem esta fé comum, tendo comunhão com Deus e tendo comunhão umas com as outras. Você entendeu o que é a igreja? Todo mundo é bem-vindo em Cristo Jesus, independentemente da classe social, da raça ou do seu passado. Por isso é que não se pode trazer aquela concepção mundana de preconceito, de exclusividade para dentro da igreja.
É por isso que eu tenho dito aqui, que no começo eu me irritava um pouco quando diziam, é uma igreja de ricos. Porque estavam dizendo o quê? Que era uma igreja que tinha um grupo fechado. Que reunia um grupo de pessoas que tinham, não a fé de Cristo em comum, mas que tinham o quê? Uma conta bancária parecida, semelhante. Que tinha um padrão de vida social semelhante. Então, isso não existe. Algumas denominações têm esta visão, esta padronização. Aquela igreja de pessoas cultas, aquela igreja de pobre, aquela igreja de pessoas analfabetas, aquela igreja... Não existe isso na igreja corpo vivo de Jesus Cristo. Você está entendendo? É Deus quem traz as pessoas, que une estas pessoas. Por isso, a gente não pode ter esta concepção do mundo que traga este preconceito, que traga esta coisa da exclusividade para dentro da igreja. E isso não quer dizer também que nós negamos quem nós somos. Que nós, não vemos as diferenças sociais que existam, as diferenças culturais, as diferenças de educação. Mas a verdade é que nós sujeitamos estas questões todas à causa maior do Evangelho. Jesus Cristo é maior do que as nossas diferenças. Amém? Então, há muitos mistérios e verdadeiros milagres também envolvendo a comunhão na igreja. Como nós vamos conquistar isso? Eu quero que você conheça alguns desses mistérios, alguns desses milagres que envolvem a comunhão. Em primeiro lugar, a comunhão entre os membros da igreja revela o invisível. Você sabe que existe um mundo visível, um mundo palpável, um mundo concreto, mas existe um mundo invisível. Alguns já tiveram a oportunidade de dar uma espiadela no mundo invisível. Já viram anjos, né? Já viram movimentações celestiais. Mas você deve entender que isto não é apenas que se resume ao que você talvez tenha visto ou ouvido falar. O mundo invisível, ele é poderosíssimo, ele é real. É um mundo onde existem todas as coisas já consumadas, que Jesus já consumou. Tudo aquilo que é seu direito já existe neste mundo que você não vê, mas é real. Quando nós temos comunhão uns com os outros, a nossa comunhão revela o que nós não vemos com os olhos carnais. A nossa comunhão revela o invisível. Deus nos colocou num ambiente de koinonia. Foi Ele que nos colocou num ambiente de comunhão. Porque Ele quer tornar o invisível visível por nosso intermédio. Como coisas que não existem palpavelmente, concretamente, passam a existir. A nossa comunhão traz as coisas do invisível para o visível. A nossa comunhão revela Deus invisível para as pessoas. Traz a realidade de quem é Deus, do poder de Deus, para a vida daqueles que não enxergam Deus, que não conhecem o Deus da maneira que nós conhecemos. Você está entendendo? Então é mais ou menos assim. Você não pode ver Deus, que é invisível, mas a presença de Deus em sua vida se torna real, se torna poderosa, se torna manifesta, enquanto você ama os seus irmãos e as suas irmãs no corpo de Cristo. Então tem muita gente crente, tem muita gente que tem Jesus, mas você não percebe Jesus na vida desta pessoa. E tem muita gente crente, muita gente que tem Jesus, que você percebe Jesus na vida da pessoa. Você está entendendo? Como é que Jesus se torna visível, sentido? Como é que Jesus se torna real na vida de alguém? Quando esta pessoa ama os irmãos que Deus colocou no corpo com ela. Amém? Aplauda o Senhor, aplauda. Então hoje você está conhecendo também um segredo. Quanto mais você vê Deus na vida de alguém, não precisa ser de fora. Olhe na comunidade onde você foi plantado. Tem algumas pessoas que você diz, eu vejo Deus na vida dessa pessoa. Não tem?
é porque essa pessoa ama os irmãos que estão à sua volta. Não é que ama você necessariamente. Às vezes você não tem nem muita intimidade. Mas esta é uma pessoa de amor. Esta é uma pessoa amorosa. Deus se manifesta. Ele é visível, de alguma forma, na vida deste que ama. Então, quando nós abordamos este assunto da comunhão, sempre, então vamos entrar aqui por um outro caminho. Sempre nós nos deparamos com o argumento usado por algumas pessoas que normalmente não amam e que dizem assim: olha, eu não preciso ir à igreja para ser salvo. Tem muita gente que diz isso. Eu não preciso fazer parte da igreja para eu ser salvo. Está correto. É verdade. A igreja não salva. Jesus salva. Amém? Então, ninguém precisa fazer parte da igreja para ser salvo. Está corretíssimo. Você se pensa assim, você sabe que não precisa fazer parte da igreja para ir para o céu. É verdade. Mas se você quer ver o céu aqui na terra, é melhor juntar-se a um corpo de Cristo local rapidinho e tornar-se participante da comunhão dos santos. Percebem a diferença? Para ir para o céu não precisa de igreja, mas para ver o céu aqui na terra baixar e se manifestar, é preciso ter comunhão dentro da igreja. Então a razão pela qual algumas pessoas não estão vendo o Deus invisível manifesto em sua vida, é porque não estão praticando koinonia. Na verdade, não se importam em ter comunhão com a igreja. Essas pessoas estão erradas. Estas pessoas estão transgredindo. Estas pessoas estão entristecendo o coração do Pai. Estas pessoas estão fora da vontade de Deus e precisam urgentemente obedecer a Deus nesta questão. Porque só assim coisas invisíveis, sobrenaturais e poderosas se tornarão visíveis nestas vidas. Vocês estão entendendo? Era o que acontecia no início da igreja. Coisas sobrenaturais, invisíveis, poderosas se manifestavam, se tornavam visíveis na vida do povo do Senhor. Lá em Jerusalém, com os primeiros cristãos. Veja o que diz Atos 2, 42 e 43. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam. Não é um dia sim, outro não, quem sabe talvez. Perseveravam na doutrina. Qual era a doutrina? A palavra pregada. E na comunhão. Então não era só a palavra e ficavam em casa. Eles perseveravam na palavra, no que eles aprendiam e na comunhão. Diga comunhão. No partir do pão e nas orações. E o que acontecia quando eles tinham comunhão? Quando eles, amavam uns aos outros e partilhavam desta fé e deste amor. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Eles viam prodígios, eles viam milagres, eles viam sinais, eles viam o sobrenatural de Deus. Por quê? Porque cada um perseverava na palavra, mas também na comunhão. Amém até aqui? Então esse é o primeiro ponto. O milagre que a comunhão traz de revelar o invisível. Segundo lugar, a comunhão, ela também valida a nossa fé. O que significa isso? Amados, certamente, a nossa comunhão com crentes envolve oração, envolve o estudo da palavra, envolve o compartilhar de necessidades, mas também compartilhar as vitórias e todas as outras maneiras com que os crentes se relacionam uns com os outros. No entanto, a verdadeira comunhão, ela vai muito além dessas coisas. Porque às vezes nós achamos que nós estamos orando junto, então nós estamos tendo comunhão. Nós estamos juntos ouvindo a palavra ou de um estudo, nós temos comunhão. Nós louvamos juntos, nós temos comunhão. Mas a comunhão vai além disto aqui. Vamos ver 1 de João 3, 16 a 18, que diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora,
aquele que possuir recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Que coisa tremenda diz isto aqui, amados. Não entendi, bispa. Então vou lhe explicar. Amor envolve fazer. Não é que se faz para dizer, olha, eu amo. Quem ama, como consequência, faz. Então, amor envolve fazer, não apenas dizer. Amor é visível, não apenas verbal. Porque há muita gente que diz que ama, mas não mostra com atitudes que ama. Comunhão envolve tocar a vida de mais alguém de maneira que encontre nesta vida as reais necessidades. Qual a necessidade real? E que ao amar esta pessoa, faça diferença nesta vida. Às vezes nós não podemos dar alguma coisa materialmente, mas nós podemos dar outras coisas que vão fazer diferença na vida daquela pessoa que nós amamos. Você está entendendo? Amém? Atos 2, 44 e 45 diz assim: todos os que creram estavam juntos. O que os unia? A fé. E tinham tudo em comum. Isso é compartilhar. Tudo em comum. Sentimentos, visão, coisas materiais, tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Será que alguém hoje faria isso? Eu me perguntei hoje o dia inteiro. Que isso era uma prática muito comum na igreja primitiva. O pastor Henrique falou comigo estes dias. Será que alguém hoje faria isso? Venderia uma propriedade? Tem gente que tem 2, 3, 4, 5. Nós falávamos isso. Tem um monte de casa, tem um monte de coisa. Não vai morar em todas elas. Vai morrer, vai morar numa só. Enquanto estiver aqui, mora numa. E depois? Se for salvo, vai para a morada celestial, eterna, maravilhosa, as mansões celestiais que nos estão preparadas. Se não for, não adiantou ter 6 casas aqui, vai arder no inferno. Mas quantas pessoas no meio do povo de Deus dizem, não, eu vou comprar mais uma, eu vou investir, eu vou comprar 3 carros, 4 carros, 5 carros, 8 carros. Outro dia uma pessoa disse assim, olha, a minha mãe e o meu pai, eles têm 10 carros na garagem. E eu pensei, quantos membros tem a família? 3. 10 carros. Deve andar 3. Cada pessoa anda com 3 e um ainda divide para os 3. 3 e um trequinho para cada um. Para quê? O que é isso? A palavra de Deus diz que eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Ou seja, todas as necessidades eram supridas por amor. Não por aparecerem. Por amor, porque aqui não tem o nome de ninguém. Amém? Então, este segundo milagre, ou segunda manifestação que envolve a comunhão, é exatamente isso. Além de revelar o invisível, a comunhão valida a nossa fé. Mostra se a gente crê de verdade naquilo que a Bíblia diz. Amém? Terceiro lugar, a comunhão também tem um poder de compromisso compartilhado. Quando nós estamos numa igreja, eu quero lhe passar este conceito agora. Nós estamos comprometidos. Ainda que a gente não saiba, Deus nos coloca numa igreja, nos salva, já há compromisso. Quando Jesus nos busca, e Ele nos busca pelo seu amor e pela nossa predestinação, nós passamos todos a ter um compromisso com Ele, com a sua obra também. Esse compromisso com Jesus envolve também os irmãos que Deus coloca ao nosso lado. Veja bem, Deus foi me buscar, Deus foi buscar a pastora Vera, Deus foi buscar a Silmara, Deus foi buscar a Tânia, Deus foi buscar o Henrique, Deus foi buscar o David, Deus foi buscar. Quando Deus busca porque nós éramos dele, e atrai pelo seu amor,
Nós temos um compromisso com Ele. Nós estamos comprometidos com Deus. Mas Deus me buscou ela também, e juntou a gente. Então nós temos um compromisso com Deus, e a partir desse momento, eu tenho um compromisso com ela, com ele, com ela, e cada um de nós temos um compromisso com cada um de nós e com todos. Você está entendendo? Talvez ninguém soubesse disso até o dia de hoje, mas esse conhecimento tem que fazer a diferença na sua vida. Esse compromisso que nós temos com Jesus envolve os irmãos que Deus colocou ao nosso lado. É importante saber que assim como o Senhor quer que tenhamos comunhão com Ele, também Ele quer que nós tenhamos comunhão uns com os outros. Não existe, eu tenho comunhão com Deus e isto me basta. Não é bíblico. Desculpe, mas não é bíblico. Enquanto aqueles primeiros discípulos esperaram pela vinda do Espírito Santo, você sabe, Jesus prometeu que derramaria o Espírito, que era para eles aguardarem ali em Jerusalém. Enquanto eles esperaram, olha o que a Bíblia diz em Atos 1,14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então assim, mas Maria não tinha a importância de Maria ter sido a mãe de Jesus. Maria, os irmãos de Jesus, o resto dos irmãos, o povão, todo mundo que cria, estava junto, esperando aquilo que Deus prometeu que Ele iria fazer. Eles tinham uma fé em comum, eles tinham um compromisso com Jesus, e eles tinham um compromisso entre eles, de esperarem unânimes pela promessa do derramar do Espírito Santo. Amém? Então, porque eles estavam comprometidos com Jesus e uns com os outros, no dia de Pentecostes, diz Atos 2:1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Amados, olha o que diz aqui. Quando o Espírito Santo veio pela primeira vez, com aquele som como de um vento impetuoso, versículo 2, eles estavam reunidos, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E o versículo 44 também faz uma afirmação muito esclarecedora. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, que é outra forma da palavra koinonia. O poder de Deus era tão evidente entre eles, tão evidente, por causa da unidade, por causa do amor, por causa do compartilhar, por causa do compromisso com Jesus, da mesma fé, do compromisso de uns com os outros. Era tão evidente aquele poder de Deus que em Atos 2,45 diz: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre eles, entre todos, à medida que alguns tinham necessidade. Então veja, a verdadeira comunhão não apenas permite que Deus faça mais por nós, mas também permite que Deus faça mais entre nós. Se você tiver amor, se você estabelecer um compromisso a partir de hoje com os irmãos que Deus colocou ao seu lado, Deus fará mais na sua vida e Deus fará mais entre nós, como igreja, como ministério. Então isso aqui é muito importante. Quando a igreja estiver verdadeiramente unida em espírito e em propósito, nós veremos Deus fazer coisas entre nós, amados, por nós e por nosso intermédio, que nunca nós veríamos acontecer fora desta dinâmica da comunhão entre os crentes. Saiba que existe uma limitação para o poder de Deus agir sem comunhão. E existe, quando há comunhão, não há limitação para o poder de Deus agir. Nós vamos continuar liberando, permitindo, nós vamos soltar as rédeas até aqui, ou nós vamos ver o poder de Deus total entre nós. Eu quero fazer uma pergunta para a igreja, para você pensar um pouco sobre o poder da comunhão. Você sabe por que nós ainda não estamos na nossa sede própria? Eu sei que o assunto é delicado, é seríssimo. Tem uns que dizem assim, porque não é o tempo de Deus. Alto lá. Por que nós ainda não estamos na nossa sede própria? Deus prometeu. Diz que ela já existe. Você sabe por que nós ainda não estamos atraindo multidões? Ele prometeu. Metade dessa igreja teve visões, revelações, já foi profetizado, multidões.
Não centenas de pessoas, multidões. Por que ainda não atraímos multidões? Por que não estamos na sede própria? Porque a igreja ainda não está unida em espírito e em propósito. Às vezes nós falamos de sede própria e os irmãos dizem assim, daqui de dentro, mas para quê? Está tão bom aqui. A gente fala, nós vamos para um lugar maior, Deus disse que vai trazer multidões. E há pessoas que dizem assim, eu não quero. Tá bom, é gostoso assim, do jeito que tá. Tá fora. Não, nós vamos mudar. Não, mas eu não quero ir para longe daqui. E se for para a zona norte, leste, oeste? E se for para a periferia? E se for para um subúrbio? E se for? Eu não quero. Eu não quero. Enquanto existir este sentimento, este pensamento, nós ficaremos aqui. E aqui não cabem as multidões que Deus profetizou que traria para nós. Enquanto a igreja não estiver unida em espírito e em propósito, as coisas grandes não poderão acontecer. Não haverá grandes conquistas. Então, o que nós estamos entendendo? Que não existe ainda unidade. Ou pelo menos aquela unidade que Deus espera de uma igreja que tem o conhecimento que esta igreja tem, que tem a revelação de mistérios que esta igreja tem. Ainda há divisão e ainda há muito comodismo entre nós. E ainda há muita gente que não valoriza esta palavra, este altar, as pessoas que estão ao seu lado, o ministério santo, transparente, prodigioso em que Deus lhe plantou. Então, amados, nós temos que entender isto aqui. Enquanto isso persistir, nós não vamos a lugar nenhum. Podemos sonhar a vida inteira, mas isso só vai ser realidade quando nós vivermos totalmente a palavra da graça de Deus. O mundo pode não se maravilhar com a rotina de uma igreja. O mundo pode não se maravilhar com a rotina da nossa igreja. Mas quando nós demonstrarmos a comunhão que há entre nós e o poder da presença de Deus que se manifesta quando nós nos amamos, as pessoas serão atraídas para a igreja. Nós vamos atrair as multidões pela nossa unidade, pela nossa comunhão, pelo amor com que nós nos amarmos, amados. Porque as pessoas hoje dizem assim, vai na minha igreja, tem um louvor bom. Vamos lá naquele ministério, os dirigentes lá são bons. Vamos ali, o coral é belíssimo. Vamos lá, tem uma palavra boa. Na Cristo Vive vamos lá, porque há comunhão, na presença deles Deus faz, Deus se manifesta. Lá há um amor, amados, que não importa que som que tenha, não importa que técnicos que tenham, ali tem amor. E o povo precisa, não é de um som bom apenas, o povo precisa de amor. Existe uma mulher aí, você já deve ter ouvido falar, uma indiana, que chegou aqui no Brasil para distribuir abraços, uma guru. Ela veio e disse, olha, eu tenho que dar, essa é a minha missão no Brasil, 25 mil abraços. Outros já fizeram isso, põe uma placa lá, eu quero abraçar, de graça, a pessoa vai lá e abraça. Tem um monte de gente que abraça a indiana. E diz, que delícia, que delícia. O diabo descobriu e sabe que o povo está carente. Amados, nós aqui dentro temos este amor de Jesus Cristo. Não 25 mil abraços, nós temos infinitos abraços para quem chegar aqui, mas tem que começar com a gente aqui dentro. Não precisa de guru. A gente tem Jesus. Amém? Dá um abraço na pessoa que está ao seu lado. Mas abraço não de guru, hein? Pelo amor de Deus. Dá um abraço de Jesus aí. Não é abraço social, é abraço de Jesus. Abraça direito, amados. Abracem direito. Levanta do lugar. Abraço sentado. Onde já se viu? Abraço sentado. Olha o comodismo, igreja.
Dá um abraço de Jesus, não é um abraço de guru indiana. Abraço bom, amado. Abraço de qualidade. Abraça direito. O irmão não está fedendo, não. Abraça direito. Internauta, abraça alguém que está do seu lado. Abraça direito, não é abraço de guru, não. Amém. Essa igreja também tem ósculo santo. Pode beijar. Amém. Amém. Depois que começa é tão gostoso, ninguém quer parar. Essa igreja tem que bater o recorde da guru indiana. Em nome de Jesus, amado. Que 25 mil abraços. Amém. Amém. Irmãos, tá bom. Deixa para depois do culto os outros 5 mil que vocês vão dar. Amém. É bom ou não é? É ou não é? Honestamente. É bom. Eu fico constrangida, bispa. Eu vim do trabalho, eu não estou muito assim. Você sabe quantos banhos toma um guru indiano? Esquece isso, meu amado. O amor é maior que há entre nós. Bom, não vou entrar nesse detalhe que o negócio lá é feio. É o seguinte, eu creio que falta pouco para nós atingirmos esse patamar de amor, de perfeita comunhão do corpo. Eu creio que em breve nós vamos para o lugar que nos está preparado. Esta noite é importante em nossas vidas, esta noite é importante em nosso ministério, porque esta noite vai proporcionar grandes conquistas em relação à comunhão da igreja. Então eu quero concluir, nós vamos orar. Já que nós temos Jesus Cristo ministrando na nossa vida como nosso grande pastor, nós precisamos fazer 3 coisas. Primeira, Hebreus 10, 22. Aproximemo-nos com sincero coração. Então nós devemos nos aproximar do trono de Deus, nós devemos estar diante de Deus em adoração, mas com sincero coração. Então este é o ponto número 1. Sinceridade. Diga sinceridade. Olha, o que não for feito com sinceridade, esses abraços aí, se não foi com sinceridade, Deus não aceita, Deus não recebe, tudo é em vão. Então não é fazer de conta, é abraçar de fato e de direito, é para valer. Amém? Se for sincero, a comunhão está estabelecida. Amém? Segunda coisa que nós temos que fazer. Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Nós devemos guardar firme a nossa fé comum, em confissão. Nós cremos no mesmo Deus. Nós cremos com o dom da fé, com a fé santíssima. Nós não podemos vacilar. Não pode haver vacilos entre nós. Será? Eu acho que não é bem assim, parece que não. Tudo aqui neste ministério sempre será sim, sim, não, não. Clareza, o que passar disso é do maligno. Eu guardo firme esta confissão. Eu espero, eu não vacilo. Haverá entre nós perfeita comunhão, sim, Senhor. Esta é a conquista que nós veremos a partir de hoje. Terceira coisa que precisa existir. Hebreus 10, 24 e 25. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor. Considere a pessoa que está plantada neste ministério com você. Isto vai fazer com que a gente se estimule mutuamente ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Ai, esses alguns! Oh, meu Deus! Amados, a nossa consideração uns pelos outros, aqui dentro desta igreja, deve ser superior a quaisquer outras pessoas. Mas eu considero mais o meu vizinho.
está errado. A consideração maior é por quem Deus colocou plantado no ministério com você. Eu não entendo isso, vai entender a partir de agora. Está na Bíblia e você tem que crer. Amém? E outra coisa, nunca nós podemos deixar de congregar. Nunca podemos deixar de congregar. Você crê nisso? Você crê? Então diga, eu nunca deixarei de congregar. Você está amarrado com as palavras dos teus lábios a partir de agora. Você disse e você é responsável por isso. Amém? Então esta é uma poderosa fórmula, um poderoso segredo, um princípio divino para a igreja que quer conquistar e estabelecer um ambiente em que a comunhão dos santos possa florescer. Nós poderíamos resumir estas ordens todas dizendo, não fiquemos em casa, nem nos isolemos uns dos outros, mas vamos nos aproximar de Deus e uns dos outros, de modo que nós possamos nos apoiar mutuamente e ser fortes. Amém? Veja o que diz 1 Coríntios 1:9. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Não é. 1 Coríntios 1:9. Próximo. Diz assim, 1 Coríntios 1:9. Veja o que diz 1 Coríntios 1:9. Em 1 Coríntios 1:9 está escrito. Vamos olhar para o nosso telão. Aleluia! Não. Não, também não. Então, vamos olhar para as nossas Bíblias. Todos nós temos uma boa Bíblia. E lá em 1 Coríntios 1, capítulo 1, versículo 9. Acharam? Alguns poucos. 1 Coríntios 1, 9. Diz assim a palavra do Senhor. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Você foi chamado a ter comunhão com Jesus Cristo. Amém? Ah, que lindo, isso eu já sabia. Só que essa comunhão com Jesus é estabelecida através da igreja. Se você não conhecesse a igreja, não tivesse vindo aqui para crescer na graça e no conhecimento, você não teria como ter comunhão com Jesus. Essa comunhão com Ele é estabelecida através da igreja, pelos cultos, pela palavra, pelo louvor, pela adoração e pela comunhão com os irmãos. 1 de João 2,4. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Ou seja, quem conhece Jesus, obedece. 1 de João 1,6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, não congregarmos, não estabelecermos a comunhão com os irmãos, não obedecermos, mentimos e não praticamos a verdade. Quem tem comunhão com Deus pratica a verdade. Então, você só deve ter comunhão com quem tem comunhão com Deus. É o que diz 1 de João 1,3. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, disse o apóstolo Paulo, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Paulo está dizendo, vocês têm que ter, igreja, comunhão comigo e com os que estão comigo, porque nós temos comunhão com Deus. O que ele está dizendo? Só pode ter comunhão, intimidade, com quem tem comunhão com Deus. Mas eu conheço um monte de gente que não tem comunhão com Deus. Não tenha comunhão com estas pessoas. É o que diz a Bíblia Sagrada. Amém? Por que ele dizia isso? Amados, nós temos que entender que comunhão não é simples amizade ou relacionamentos necessários para a vida em sociedade. Comunhão é intimidade. Diga isso, comunhão é intimidade. Então, cuidado com quem você compartilha a sua intimidade. Comunhão não é para todo mundo. Então, lembre-se, isso lhe é permitido somente com quem tem comunhão com Deus, ou seja, com quem é íntimo de Deus, e essa intimidade está evidenciada. Por exemplo, quem está fora da igreja não está em comunhão com Deus. Cuidado. Segundo, quem fala mal de irmãos não está em comunhão com Deus. São evidências de quem não tem comunhão com Deus. Não tenha comunhão. Não é amizade, relacionamentos necessários. Comunhão. Não tenha. Quem está negligenciando o seu chamado não está em comunhão com Deus.
Quem não congrega assiduamente não está tendo comunhão com Deus. Quem tem atitudes carnais não está em comunhão com Deus. Quem é volúvel não está em comunhão com Deus. Então, preserve-se. Tenha comunhão com quem tem comunhão íntima com Deus. Amamos todos. Temos comunhão com aqueles que têm comunhão com Deus. Amém? 1 Coríntios 10, 15 diz: falo como a criteriosos. Vocês são criteriosos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Eu não aceito mais nenhuma ceia nesta igreja sem unidade. Sem, valores que sejam mais fortes do que a unidade da nossa fé. Do que o amor que o Senhor colocou em nossos corações. Amém? A Bíblia diz: sejam criteriosos. Para participar de uma ceia, seja criterioso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é a vida do irmão, a si mesmo. Tá? Atos 2:42, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos perseverar na comunhão? Vamos perseverar? Tem que insistir, viu, amados? Não é da noite para o dia. Tem que trabalhar isto aqui entre nós. E para encerrar, Filipenses 2, 1-4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo Jesus, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Amados, vamos orar e vamos conquistar a nossa comunhão. Algo muito grande está para acontecer com esta igreja. E nós não vamos impedir por dureza alguma de coração. Amém? É hora de nós nos rendermos à palavra e mostrarmos que nós amamos de fato, e não só de palavra, o nosso Senhor Jesus Cristo. E estamos aprendendo com Ele a amar também as pessoas que Ele colocou para congregar com a gente. Vamos agir? Conquista é a ação. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Queria que os louvadores viessem aqui, encerrar o culto, agradecendo, louvando, exortando a igreja, incentivando. E nós vamos hoje orar e vamos estabelecer vínculos mais sérios, mais profundos entre nós. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por esta noite preciosa. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor está nos exortando, nos encorajando a conquistar algo que honra o teu nome, Senhor. Algo que honra o nosso chamado, algo que honra o ministério, algo que faz o invisível se tornar visível, algo que valida a nossa fé, algo que é poderoso para trazer à existência aquilo que ainda não existe, a nossa comunhão, a nossa verdadeira koinonia, compartilharmos tudo, Senhor. Não só a mesma fé, mas o mesmo propósito. Ó Deus, um só pensamento, como disse o apóstolo Paulo, um só sentimento, uma só direção. Ó Deus, a tua palavra diz: como andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Nesta hora eu oro por um acordo entre nós, Jesus. Um acordo. Ensina os teus filhos a andarem na mesma direção do altar, Jesus. Ensina cada ovelha que é trazida aqui pela tua mão soberana a andar no mesmo propósito da direção do ministério, Senhor. Dos bispos, Pai, do apóstolo Miguel Ângelo. Temos um propósito a cumprir como igreja também, Senhor.
E casa dividida não subsiste, família dividida não subsiste, cidade dividida não subsiste, igreja dividida não subsiste. Deus, que o amor que nos uniu, Senhor, seja muito maior que as nossas diferenças. Por isso agora nós vamos agir, baseado nesta palavra. Já há ambiência para estabelecermos vínculos mais profundos. Eu quero que você vire para trás, faça aí uma roda com 8 pessoas, assim, uma rodinha, e nós vamos orar para encerrar o culto, enquanto louvamos a Deus. Cada pastor vai orar numa rodinha dessas, cada pastora, cada presbítero, rodas pequenas, amados, rodas pequenas. 7, 8 pessoas, só. Façam outras, tem espaço, façam outras rodinhas. Isso, vai passando, vai intercedendo, cada pastor. Amém, aleluia, aleluia. Bispo Rai, presbítero Cláudio, vocês vão nas rodas orar pelas pessoas, vão declarar a unidade, vamos deixar cair as arestas, isso, em nome de Jesus. Comece a orar, você sabe orar? Tem alguém aí no seu grupo que sabe orar, que sabe abrir a boca? Fala com Deus, começa agora a falar com Deus. Alguém começa a dirigir a oração aí no grupo, alguém começa ali, em nome de Jesus. Não é orar por necessidades agora não, é orar por amor derramado. Orar por perdão, orar por unidade. Ora, para que as diferenças caiam por terra. Essa é a nossa oração agora. Ora, para que ninguém veja o irmão na carne. Em nome de Jesus. Ora, para cair as diferenças por terra. Se você precisar sair e pedir perdão, vá pedir perdão para alguém. Se você precisa perdoar alguém, vá perdoar alguém. Ora pela unidade. Ora por amor. Ora para cair por terra as diferenças que têm separado as pessoas. Aleluia. Que os amigos sejam mais amigos. Que os casais sejam mais unidos. Que as famílias sejam mais unidas. Ora pela comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando cai o gelo do coração. Ora para derreter o gelo do coração. Eu preciso de ti, irmão, precioso és para mim, irmão. É amor de verdade que Deus quer, sem fingimento. É com sinceridade. Vamos começar dentro do grupo a nos cumprimentar, a nos abraçar. Mostra o teu amor por alguém. Chora com alguém. Sorri com alguém. Abraça alguém no teu grupo. É amor de verdade, amados. Não é amor de fachada. Não é amor de guru, amados. Eu declaro a paz de Cristo, és abençoado. Abençoa a vida do teu irmão, abençoa a vida do teu irmão. Não pula ninguém. Não ignora ninguém. Aleluia. Não ignore ninguém. Cubra o teu irmão com teu amor. Seja carinhoso. Seja carinhoso. Onde é que estão os entranhados afetos?
entranhados afetos. Demonstre afeto. Demonstre afeto. Vai abraçar quem está triste. Não deixe ninguém sozinho. Não deixe ninguém sozinho. Sai aqui da frente, vai lá atrás. Quem está lá atrás, vem aqui à frente. Vamos nos movimentar. É uma conquista, amados. Vamos conquistar novas amizades. Vamos conquistar o amor de alguém. Vamos conquistar a simpatia de alguém. Saia para uma conquista, saia para uma conquista. Vai conquistar alguém que você nunca falou. Quem você nunca falou nessa igreja, vai conquistar essa vida. Vai conquistar alguém que você achava meio estranho. Vai conquistar alguém que nunca riu pra você. Vai conquistar alguém. Se você é baixinha, vai conquistar alguém alto. Vai conquistar alguém diferente de você na carne. Tem alguém que só quer um abraço. Tem alguém que precisa do seu abraço. Alguém quer um abraço de você. Alguém está esperando um abraço seu. Quem Deus colocar no seu coração, você vai abraçar, vai? Muda de lado da igreja, experimenta passar para o outro lado. Quem está aqui, vai para lá. Quem está lá, vem para cá. Vamos andar, gente, vamos andar. Coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Amém. És abençoado. Abraça, chora, vai. Preciosa é a nossa comunhão. Vamos andar, gente, vamos andar. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, Olhando nos olhos, vai. vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo uma verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo Vamos conquistar mais pessoas, vai. o grande amor de Vamos andar, vamos andar. Eu preciso de ti, querido. Assume que você precisa do teu irmão. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Eu preciso, Eu preciso. Eu preciso de ti. se hoje és para mim,
embora antes de dar 25 mil abraços. Ninguém vai embora hoje antes de dar 25 mil abraços. Mas, bispo, aqui não tem 25 mil pessoas. É quantas vezes você vai ter que fazer essa conta. Com a mesma pessoa você vai dar milhões de abraços. Milhões de abraços. Pode dar. Eu já abracei essa irmã que está aqui do lado. Abraça de novo. Abraça de novo. Faz carinho, faz carinho, faz carinho, faz carinho. Faz carinho. Amém. Você também é importante para mim. Eu te amo. Glória a Deus pela sua também. Amém. Amém. Faz carinho, amado. Carinho é bom, é de Deus. Frieza é do inimigo. Carinho é gostoso. Carinho adoça a vida. Carinho muda as coisas. Ah, amado. Amado. Se permita abraçar. Se permita ser abraçado. Vem aqui pro altar. Suba aqui no altar. O que vocês estão esperando? Vem pra cá. Esses irmãos ministram aqui. Precisam de um abraço também. Vamos subir aqui no altar. Vamos nos abraçar. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Eu ganhei um abraço mais longo da minha vida. Amém. Vamos nos abraçar. Amém. Amém, amém. Pode vir pra cá. Quando a gente acha que não ia acontecer, o dia seguinte é Muito melhor, muito mais. É bom, é bom. Abraçar é bom. Só... te dar esse abraço, essa comunhão. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Daqui é gostoso Amém. demais. Amém. Amém. Você não sabe o que é duro ficar longe disso. Amém. Isso é bom. Você não sabe como é ruim estar à distância. Isso daqui é a coisa mais gostosa que Deus preparou. Foi o melhor presente. Amém. A gente tem que conversar muito. Amém. Glória a Deus. Amém. É só que eu choro. Glória a Deus. Glória a Deus, querido. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Que bom, linda. Ai, eu quero abraço da minha mãe. Glória a Deus. Glória a Deus. Recebe grandes conquistas. O seu marido que eu passei. Amém. Amém, querida. Seja bem-vinda. Em nome de Jesus, viu? Amém, querida. Amém. Amém. Recebo. Recebo. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Deixa eu falar uma coisa. A gente ainda está na internet? Eu não sei. A gente está na internet? Tá? Vamos aqui no altar mandar um abraço para os internautas? Vai lá, abraça os internautas lá. Todo mundo dá um abraço assim. Vai, abraça, 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 abraça todo mundo. Aí. Boa noite, até amanhã. Vão em paz, feliz. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Você também.